Há uma resistência, o TSE não quer imprimir o voto, é isso? Senador, infelizmente, eu acho que é muito pior que isso. Porque o edital que foi feito, a pretexto de cumprir a lei, que terceirizou praticamente tudo, basicamente abriu o cofre de segurança do sistema eleitoral brasileiro, em troca de um simples termo de sigilo, para que uma empresa estrangeira que ganhou a licitação pudesse conhecer todo o nosso sistema, inclusive o material criptográfico, que é, digamos, o alicerce do mecanismo de proteção que a Justiça Eleitoral alega ter construído no seu sistema, para que essa empresa possa desenvolver um sistema de votação integrado, de impressão do voto integrado ao sistema que existe hoje para as urnas eletrônicas, sendo que não haveria nenhuma necessidade de entregar o código do sistema eleitoral para uma empresa que tem como responsáveis 3 venezuelanos e um português, que não tem nenhum compromisso com a legislação brasileira, inclusive de cumprir o tal termo de sigilo sobre o conteúdo do material dos sistemas que eles receberiam a pretexto de desenvolver o voto impresso. Isso, o que está no edital de licitação para implementar o voto impresso esse ano, a meu ver, é um ato de traição à soberania nacional. E esse edital não foi contestado por ninguém? Esse edital foi contestado pelo CEMIND em 7 petições, cujas cópias estão na minha mão. Eu entendi, você defende que a urna eletrônica é tão confiável quanto os políticos que se elegem com ela? De certa forma. Sim. Enquanto era professor da UNB, eu participei de um desses mecanismos de auditoria, foram testes organizados pelo próprio TSE, com uma série de restrições, então a gente tinha poucos dias, a gente teve poucas horas para ver o software de votação e a gente encontrou falhas fundamentais nos mecanismos de segurança desse sistema. Então, basicamente, o que protege o software de votação, que é instalado nas urnas, país afora, é uma chave criptográfica, é um segredo. Idealmente, a gente deve ter um segredo distinto para cada urna, porque é exatamente a mesma analogia das chaves, né? A gente não tem as mesmas portas, a gente não compartilha segredos de chaves entre portas de casas distintas, cada porta tem a sua chave. E o que a gente observou é que 500 mil de equipamentos, todas as urnas eletrônicas, compartilham o mesmo segredo. E esse segredo ainda era armazenado de maneira completamente insegura, assim, que, novamente, voltando àquela analogia, remete a você colocar a chave embaixo do tapete, né? E confiar que, como a chave está embaixo do tapete, ninguém vai descobrir que ela está lá. A diferença é que essa chave abre todas as portas, exato, basta não que ela só vaze aquela. uma vez. Eu não entendo por que o Brasil necessariamente tem que ter eleições menos transparentes. Esses são mecanismos de transparência eleitoral. Então, para citar um exemplo recente, quando máquinas de votar, também de primeira geração, né, com apenas registro eletrônico dos votos na Índia, foram demonstradas vulneráveis, a Suprema Corte de lá determinou que, a partir das eleições desse ano, todos os equipamentos teriam que produzir registros físicos do voto. E no Brasil o entendimento é o contrário, é que qualquer registro físico do voto ameaça, por algum motivo, quanto mais transparente ficar, pior é aqui. E quando você chega no TSE e mostra toda essa falha e mostra como é fácil fraudar uma eleição com a urna deles, o que eles falam? Uma entrevista que eu dei para um portal de internet logo depois dos testes e descrevi de maneira técnica todos esses problemas, a resposta oficial do tribunal era basicamente dizer que a minha atitude era uma ameaça à democracia. Assim, que eu também isso é uma ameaça à democracia. Aparentemente, ou pelo menos no entendimento do tribunal. Questionar qualquer coisa ameaça à democracia. Para o TSE, se eu fizer uma piadinha com um candidato, eu posso estar influenciando o voto e alterando o resultado da eleição. Mas a urna não ser transparente não tem problema nenhum, eles deixam passar, fica tudo tranquilo. Eles não estão preocupados com a falta de transparência da urna, com a facilidade em fraudar a urna. O problema é fazer piadinhas com o político na época de eleição. Eu desafio a quem disser que o voto impresso é um retrocesso que me apresente um único país que evoluiu da urna com voto impresso para a urna sem voto impresso. Não existe. Só existem dezenas de países que evoluíram da urna sem voto impresso para a urna com voto impresso. E isso é evolução. Eu sou Felipe Marcelo Gimenez, eu sou procurador do Estado de Mato Grosso do Sul
minha OAB MS 7580. Estou aqui representando a Associação Pátria Brasil. E não é propriamente uma pergunta, Excelência. Eu quero usar uma expressão lá da tua terra. Nós somos advogados, o senhor é advogado, eu sou advogado. E quando esses cientistas falam da tecnologia da informação, nós ficamos mais perdidos que Cusco em procissão. Essa é uma frase muito dita lá. Pois é. Acontece que o nosso povo vem sendo enganado por essa máquina, essa arapuca, porque sempre que olhamos para o problema, tentamos enxergá-lo através da tecnologia. E, na verdade, Excelência, nós temos que olhar para essa máquina com a luz da lei. Antes da ferramenta, deve prevalecer a ordem jurídica. A ferramenta deve servir a ordem jurídica e não o inverso, Excelência. Nós estamos vivendo uma inversão, onde a ordem jurídica é posta de joelhos diante da ferramenta. Por falar em colocar de joelhos, a conduta do ministro Gilmar Mendes em protelar por 2 anos o cumprimento dessa lei deu motivo ao impeachment, ao pedido de impeachment. E eu vou mais além. Me parece que, na verdade, a conduta dele configura o crime de prevaricação, porque se omitir na obrigação do ofício é prevaricação. O que está acontecendo aqui, Excelência? Um dos pilares da República está sendo quebrado. Nossa democracia e a cidadania desse povo está sendo violada, desrespeitada. No entanto, eu quero lembrar aqui uma frase de Billy Graham, um homem que dedicou 99 anos da vida para o bem do próximo. Ele dizia: a coragem é contagiosa, e o senhor está vendo aqui só alguns dos corajosos que se levantaram. Há uma onda gigantesca sendo levantada nesse país, um tsunami que vem em direção a Brasília. Os cidadãos estão indignados. O Tribunal Superior Eleitoral não pode recusar o cumprimento à lei. Se fosse uma ordem judicial, o senhor, Excelência, não teria o direito de cumpri-la parceladamente. É uma lei, não tem vício de forma, nem de iniciativa, nem de conteúdo. Vou ao ponto. Fala-se muito da máquina, eu quero falar do ato jurídico. O senhor, como advogado, entende bem desse assunto. Somente o exercício do voto é secreto para garantir ao cidadão a liberdade de escolha. O ato seguinte, porque o processo eleitoral é feito de etapas, o ato seguinte é um ato administrativo. A contagem de um voto é um ato administrativo e se submete a um requisito de validade sob pena de ser nulo, que é o princípio da publicidade. Qualquer ato administrativo deve ser público. Entenda, Excelência, nós queremos auditar o fato jurídico, não é a máquina. Não nos interessa o software nem a máquina, nem antes nem depois. Nós queremos auditar o fato, que por natureza é um evento. O evento se perde, por isso a necessidade de dar corpo físico ao fato da contagem do voto, para que se conheça, para que se cumpra o princípio da publicidade, porque a publicidade é erga omnes, é para todos os cidadãos, não é só para o eleitor que olha no visor. Essa contagem do voto deve ser feita para que todos os cidadãos tenham a oportunidade de fiscalizá-la. E não é a contagem de milhões de votos, é a contagem de um voto, de cada voto é um ato administrativo, e será nulo se não for público. Há vários princípios constitucionais que vêm sendo quebrados desde que a Sarapuca foi inventada lá em 97. A cidadania, a publicidade, a moralidade, a legalidade e a própria república, porque nós cidadãos não temos sido respeitados na nossa escolha. Nossa escolha só será respeitada se ela for retratada no corpo físico da impressão para cumprir o princípio da publicidade. O voto, o exercício do voto é secreto, mas a contagem deve ser pública. E qual que é a artimanha da urna? Ela estende o segredo do exercício até a última etapa. E o sagrado BU, eu vou usar uma expressão de alguém, eu não lembro quem é o proprietário dessa frase. A seita do santo byte tem no altar o BU. O BU não prova nada, Excelência. Quando o BU é imprimido, já houve a contagem dos votos em segredo. A fraude já aconteceu, porque cada voto contado deve ser público. O BU informa ao senhor, Excelência, o total. Nem no condomínio onde eu moro não aceitaria uma eleição assim. Imagine, Excelência, se eu fosse candidato a síndico, colhesse a urna e fosse contar dentro do meu apartamento e voltasse e comunicasse aos condôminos. Aqui está o resultado, eu fui eleito.